Olá, tudo bem? Estamos aí de volta com mais um assunto concernente ao Reino dos Céus. E hoje vamos tratar do assunto que refere-se à desobediência do homem. Vamos tentar entender como foi que o homem deixou um grau tão elevado diante do Criador para atingir o tamanho grau de degradação que se encontra nos nossos dias. Afinal de contas, queridos, os planos do Criador sempre foram perfeitos para com todos os seres humanos que compõem a sua maravilhosa criação. Desde a eternidade, antes que o mundo visível viesse a existir, os planos de Yahweh Sabaoth já estavam formados no que diz respeito a tudo que posteriormente viesse a existir. Na maioria das vezes, nós nos esquecemos de quem está verdadeiramente no controle de toda a situação, em todas as áreas. Nos desanimamos e deixamos de acreditar em todas as promessas que nos foram feitas através das Sagradas Escrituras. E começamos então a ceder, abrindo brechas em nossa armadura espiritual, permitindo assim que sejamos atingidos nos constantes ataques que sofremos. Com o passar do tempo, nossa fé foi diminuindo e começamos a observar a tempestade e o tamanho das ondas que vão vindo sobre nós. Quando nossa fé fraqueja, nós paramos de enxergar com os olhos da fé e começamos a andar por vista. É aí que começamos a admirar e a desejar tudo que essa vida nos oferece, tudo que está à nossa volta. Nos afastamos completamente do caminho de Deus, o caminho que Deus havia preparado para nós, e começamos a nos encantar com a mesa de banquetes que nos é estrategicamente preparada diante de nós, para que mais e mais deixemos de sentir falta da simplicidade da retidão dos caminhos do Criador. Muita gente acha que o pecado é uma coisa assim detestável, a coisa mais detestável do mundo, mas estão completamente enganadas. Eu sei que você deve estar pensando, ele deve estar louco, mas espera aí, o pecado, queridos, é bom. Eu diria, mais ainda, aos nossos olhos, ele é muito bom. Lembre-se que é por causa dele que nós deixamos o que há de mais belo e mais perfeito. É por causa do doce sabor do pecado que nós fornicamos, adulteramos, roubamos, enganamos, traímos, mentimos, matamos, damos falso testemunho e muitas outras coisas somos capazes de fazer para continuarmos sentindo o doce sabor em nossos lábios. Muitos podem estar dizendo agora, ele tá maluco, ele tá louco. Pecado é a coisa mais terrível que eu já vi. Como pode esse homem dizer que o pecado é doce como mel? Veja o que diz Provérbios, capítulo de número 5, versículos 3 ao 5. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores, destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, contudo, no final é amargo como fel, afiada como lâmina, como a espada de dois gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem diretamente ao inferno. Queridos, o pecado pode ser comparado a uma droga, a qual vamos usando discretamente e aos poucos vamos aumentando sem perceber o quanto já estamos atolados e o quanto já nos tornamos dependentes dele. A desobediência a Deus se torna uma coisa tão normal em nossas vidas que nem reparamos mais. Aí é que nós passamos a achar que os pequenos deslizes que cometemos não têm a menor importância e já não podem mais influenciar negativamente em nossas vidas. Começamos a acreditar verdadeiramente que Deus não se importa quando mentimos, ainda que nós achemos que é por uma boa causa. Quando realizamos aquela negociação que vai nos favorecer e vai trazer prejuízo ao próximo. Quando
vamos comprar algo na padaria e recebemos um troco a mais, ficamos quietos, porque aquilo nos dá vantagem. Quando passamos a cobiçar aquilo que não nos pertence e queremos possuir aquilo que nós vimos, aquilo que os nossos olhos cobiçaram, queremos possuir aquilo de qualquer maneira. Não importa o que tenhamos ou que venhamos a conquistar, nós vamos querer sempre mais e mais. Nós nos tornamos cada vez mais amigos do mundo e dos prazeres, assim que ele começa a nos apresentar aquilo que nos agrada. Veja o que a palavra do Criador nos diz sobre a amizade e os prazeres do mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu disse inimigo de Deus. A palavra chama aquele que se agrada das coisas que o mundo assim lhe apresenta e acolhe para si todas as coisas que o mundo traz para si. A palavra chama de adúltero e adúltera. Sabe por quê? Porque você está traindo ao seu noivo, você está traindo aquele que deu a vida por você na cruz. Por isso a palavra te chama de adúltero e de adúltera. Assim que ela nos chama, quando nós deixamos a presença do Senhor e seguimos em direção às coisas que o mundo assim nos apresenta. Amados, um dos maiores exemplos, preste atenção, de desobediência e falta de temor a Deus, encontra-se no livro de Josué, no capítulo 7. Ele nos fala da infidelidade de Acã, filho de Zerá, que com sua atitude trouxe maldição sobre todo Israel, sendo todo o povo de Israel derrotado quando enfrentaram o rei da cidade de Ai. Josué então, vendo que o povo havia sido destruído, sem entender nada, vai consultar a Deus e ora a Deus. E veja o que Deus falou com Josué. Respondeu o Senhor a Josué: levanta-te, por que está assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou, eles transgrediram o meu pacto que lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema, furtaram-no e, dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles. Portanto, se fizeram anátema. Não serei mais convosco, se não destruíres o anátema no meio de vós. Veja que o Senhor é enfático, que ele não será mais com o povo de Israel se o povo não destruir o anátema que está no meio dele. Não bastava apenas tirar, e sim destruir a maldição que estava no meio do povo. Veja, a desobediência foi de Acã, porém as consequências vieram sobre todo o povo de Israel. E Yahweh foi categórico com Josué, dizendo: não serei mais convosco, se não destruíres o anátema no meio de vós. Então Josué, seguindo a orientação do Senhor, ele temeu. Josué temeu, tá? Aquilo que Deus falou com ele. Ele procurou até encontrar o anátema que estava escondido na tenda de Acã. E segundo as Escrituras Sagradas, o anátema, ou a maldição, a capa e a prata que Acã tomou de Jericó, foi apresentado diante do Senhor e diante de toda a congregação de Israel. Acã e seus filhos foram apedrejados até a morte. Você pode encontrar referência desse texto lá em Josué, capítulo 7, versículo 25. Amados, hoje, tudo que estamos vendo acontecer no Brasil e no mundo é reflexo de todo o pecado que tem sido praticado diante dos olhos do Altíssimo. Nós, seres humanos, com o passar do tempo, nos afastamos mais e mais da presença do nosso Salvador e nos voltamos completamente a práticas contrárias aos seus ensinamentos das Escrituras Sagradas. Preste bem atenção em tudo o que está acontecendo à sua volta. E o pior é que temos de encarar tudo isso com naturalidade. É assim que a sociedade nos cobra. Temos que encarar tudo isso com naturalidade para sermos aceitos no contexto social. Caso contrário, somos rotulados de vários adjetivos que são contrários
ao que a sociedade de hoje acredita ser o politicamente correto. As pessoas dos nossos dias se acostumaram a conviver com a pedofilia, com o adultério, prostituição, homossexualismo, corrupção, fornicação, adultério, cobiça, ódio, mentira, falta de amor, abandono da fé. Veja que o culto a Deus foi transformado num picadeiro, uma verdadeira palhaçada. O Evangelho foi transformado em meio de enriquecimento. A venda de bugigangas e quinquilharias ungidas. O nome do Altíssimo, vejam vocês, sendo ridicularizado no cinema, na televisão, na internet. E o que é pior, com o aval de muitos crentes. É verdade. Ainda tem crentes que assistem esse tipo de coisa. Ainda tem pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, que dão audiência para esse tipo de coisa, para essa imundície, essa nojeira. Aí, queridos, eu te pergunto, você acha mesmo que o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas está satisfeito conosco, nos vendo viver toda essa imundícia, vivendo dessa forma? Amados, quando Acã pecou contra o Senhor, trouxe o anátema, ou seja, a maldição sobre toda a nação de Israel, e o povo experimentou a derrota. Assim como o nosso Criador tem um plano preparado para a nossa salvação, Satanás também tem uma estratégia definida para impedir que nós nos acheguemos a Deus. E pode ter certeza, ele tem tido grande sucesso, grande êxito no seu trabalho. E nós não estamos nem percebendo o quanto ele tem sido sutil em suas estratégias para destruir a igreja nos últimos dias. Preste atenção. Veja o que diz Apocalipse capítulo 12, no versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você entendeu, queridos? A palavra vem nos advertir que pouco tempo resta para que Satanás seja destruído, seja aniquilado de vez. Mas ele não quer ser destruído sozinho, ele quer arrastar a coroa da glória de Deus, que são os seres humanos. Como seguidores de Cristo, deveríamos estar atentos, cientes de que o diabo deseja nos destruir. Porém, andamos desapercebidos, buscando cada um o seu próprio interesse, ao invés de buscarmos o reino e as coisas que a ele venham a engrandecer. Nós não queremos engrandecer a Deus, nós queremos engrandecer a nós mesmos, queremos nos tornar grandes, queremos aparecer diante do mundo cada vez maiores. Hoje, queridos, nós temos tempo para tudo. Passamos horas na internet, nas redes sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, em frente à televisão, assistindo futilidades que só servem para nos distrair e nos afastar do reino de Deus. Hoje, nós oramos a Deus para conseguir algo, mas nós não damos graças por aquilo que nós temos. Muito pelo contrário, nunca estamos satisfeitos. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Queremos sempre mais. Veja que a palavra do Senhor nos diz a respeito da nossa vida espiritual e do conselho que nos é dado lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17 e 18. A palavra diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orar sem cessar. Devemos dar graças em tudo, porque essa é a vontade do nosso Criador. Que nós sejamos agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós. Assim como Acã se encantou com as riquezas de Jericó, as quais Iarro havia dito para que o povo de Israel não se contaminasse com ele, e mesmo assim Acã se corrompeu e fez com o que o Criador havia dito a todo o povo para não fazer. Da mesma forma, a igreja dos nossos dias tem agido e se contaminado com tudo aquilo que o Senhor nos ordenou que não fizéssemos.
Assim como Acã recebeu a sua justa recompensa, certamente nós receberemos a nossa recompensa, a mesma medida reservada para os ímpios, se nós praticarmos as mesmas obras que eles praticam. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 5, versículos 23 e 24. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, com a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvanecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Amados, é hora de voltarmos os nossos rostos para o Altíssimo e nos afastarmos da idolatria e da contaminação dos povos que nos rodeiam. Ao invés de sermos seduzidos por seus costumes e crenças, é hora de nós voltarmos completamente o nosso coração ao Criador e ao seu Messias. Só assim poderemos nos livrar da ira que começou a ser derramada sobre toda a terra. Você tem visto isso? Diz assim a palavra: esperardes do céu do seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Somente em Jesus Cristo, somente crendo no Filho, nós podemos ser livres da ira vindoura. Amados, nós não fomos destinados para a ira de Deus. Mas se nós não nos afastarmos daquilo que nos contamina e nos impede a nossa plena comunhão com o Altíssimo, pode ter certeza que a nossa parte caberá juntamente com eles, juntamente com os ímpios. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, dele é a sua fortaleza no tempo da angústia. É o que o salmista diz no Salmo 37, versículos 38 e 39. O Senhor é a nossa fortaleza, o Deus Todo-Poderoso, e Yahweh Sabaote é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Mas nós não temos nos refugiado no Senhor. Temos nos refugiado na nossa própria força, na nossa conta bancária, naquilo que possuímos, naquilo que ostentamos, naquilo que nós podemos fazer. Nós não temos sido humildes, nós não temos nos voltado para o verdadeiro Deus, não temos sido dependentes deles. Mamon tem sido o nosso verdadeiro Deus, Mamon tem sido aquele que domina a vida dos seres na terra. Hoje estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da história da humanidade. Todos, ricos e pobres, livres e servos, negros, brancos, asiáticos, estamos todos encarando um inimigo em comum. Você ouviu falar Covid-19 ou coronavírus, como você queira chamá-lo? Queridos, o alvo dessa epidemia não é o rico, o pobre, o servo, o negro, o branco, o asiático. Não. O alvo dessa epidemia é a raça humana, sem distinção. E pode ter certeza que no futuro, desafios semelhantes a estes, ou quem sabe piores, surgirão. Mas em tudo, o nosso Criador tem um plano preparado, e jamais o nosso Deus será pego desprevenido. Cabe a nós crermos e confiarmos plenamente no seu braço forte. A palavra do Senhor diz assim em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. É hora de orar, é hora de buscar, é hora de se humilhar na presença do Criador, para que sejamos livres de toda maldição, de tudo que virá. Amados, chegou a hora de abandonarmos todos os anátemas que estão enraizados nas nossas vidas e que têm nos afastado da presença do Altíssimo, e nos chegarmos verdadeiramente, inteiramente a Ele, completamente a Ele.
Apocalipse capítulo 22, nós encontramos o seguinte versículo dizendo: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. O Senhor está pronto para retribuir a cada um segundo a sua obra. A palavra diz que não é por obras para que nós não nos gloriemos, mas quando ele diz que vai retribuir cada um a sua obra, ele está se referindo ao galardão que você vai ter direito. O galardão que você espera receber das mãos do Senhor. O que você tem preparado para Ele? O que você tem separado para o Senhor? Quais são as tuas obras? Fala para mim. Quais são as obras que você tem separado para estar apresentando diante do Senhor? Queridos, é hora de abandonarmos as iguarias da mesa do mundo e nos voltarmos para a mesa do nosso Deus. A simplicidade, o evangelho verdadeiro, a palavra, a adoração, a oração, a busca. Se humilharmos, nós nos humilharmos na presença daquele que pode todas as coisas. Não há mais tempo, acabou, não há mais tempo. Os sinais estão sendo mostrados diante de nós. Nós estamos vendo coisas que estavam contidas nas Escrituras se cumprindo diante de nós. Até quando vamos tapar os olhos e os ouvidos para não verem nem ouvir? Até quando vamos permitir que sejamos cegos, surdos e mudos até, ao invés de falarmos aquilo que a palavra de Deus está preparada para ser anunciada, para limpar o coração dos homens, para prevenir os homens do mal que virá sobre a terra? Nós nos acovardamos, nos calamos e usamos os nossos lábios, não para falar a palavra, não para trazer o evangelho, mas para falar coisas que o mundo assim nos apresenta, assim de trazer, ao invés de trazermos o evangelho da salvação. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa. Não pense que você vai chegar diante do Senhor de qualquer maneira, porque não vai. Não pense que estando no meio dos ímpios, no meio do povo que está à sua volta, o povo que não é o povo de Deus, praticando as mesmas obras, fazendo a mesma coisa que eles fazem, usando as mesmas práticas, adorando os seus deuses, esquecendo-se do seu Criador, do seu Deus, que você vai ouvir a palavra: vinde bendito de meu Pai. Muito pelo contrário, eu posso te dizer o seguinte: a palavra que você vai ouvir vai ser: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Essa é a palavra que nós vamos ouvir se nós nos voltarmos contra o nosso Criador e continuarmos fazendo a vontade do mundo. Amém? Esse é o André Galdini, seu canal de Portas Abertas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal, deixe também o seu comentário. Ele é muito importante para o nosso crescimento. Um abraço e até a próxima.